É isso. Eu vou ter que falar sobre o caso da Suzy. Oi, gente. Pois é, né? Estamos aqui com mais um vídeo do Transmissão e esse é um vídeo que eu não queria de forma nenhuma estar fazendo. Eu não queria estar gravando esse vídeo, mas eu sei que, como eu sou uma mulher trans e aqui no canal falo muito sobre transgeneridade, seria muito estranho se eu não fizesse nenhum pronunciamento sobre o caso que tomou proporções muito grandes em todo o país, que é o caso da Suzy, né? O caso de uma mulher trans que, enfim, vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma contextualizada aqui, porque pode ser que tenha alguém que não esteja a par do que aconteceu, mas o que rolou foi que no dia 1º de março, né, no domingo, Fantástico fez uma reportagem muito linda, muito tocante, sobre mulheres trans em situação de encarceramento, né, sobre mulheres trans em presídios, mulheres trans e travestis. E a reportagem foi muito linda, foi realmente bem boa. Teve alguns pontos ali que, assim que eu assisti, eu não concordei, né? Porque, enfim, eu acho que a reportagem mostrou presídios que realmente estavam muito bons na situação de pessoas trans lá dentro. E a gente sabe que essa não é a realidade de todos os presídios, a gente sabe que tem muito presídio que, enfim, está em situação muito problemática no que diz respeito a tudo, na verdade, mas principalmente aqui no que diz respeito a mulheres trans encarceradas. Mas a reportagem foi muito boa. Eles focaram bastante em como é a vida delas lá, né? Que basicamente todas elas, quando chegam lá no presídio, elas acabam tendo que se prostituir por coisas básicas, né? Como uma escova de dentes, um sabonete, coisas assim. Eles mostraram também dados sobre o que leva essas mulheres a ficarem presas, né? O que levou elas a serem encarceradas. Eu vou colocar aqui para vocês o gráfico de porcentagens, né, do que leva essas mulheres a serem encarceradas, mas basicamente a maioria delas está presa lá por furto, por tráfico, e apenas 7% está presa por homicídio. Esses são os dados, tá? Então, enfim, as pessoas trans que estão presas, elas cometeram erros com a sociedade, cometeram, mas a maioria delas foi por erros que não são, assim, hediondos, tá? Vamos deixar isso bem claro. E a reportagem, ela focou em algumas mulheres trans que estavam ali presas, né? Basicamente na Lola e na Suzy. A Lola, ela tinha sido presa por furto, né? Eles colocaram isso lá, foi dito que ela foi presa por furto. E ela estava bem próxima de ser solta, né? Tanto que mostrou a soltura dela, mostrou como foi a vida dela, né? Um pouco de como foi a vida dela depois que ela foi solta. Foi bem triste, né? Porque lá dentro do presídio ela estava se especializando como maquiadora, ela estava, né, fazendo curso de maquiagem, que ela pretendia trabalhar como maquiadora fora do presídio, mas quando ela saiu, a realidade foi outra, né? A gente sabe que pessoas, quando elas saem do cárcere, é muito difícil elas conseguirem emprego. Se você for uma mulher trans, é mais difícil ainda. E a Lola, ela fala, inclusive, que ela se sentia mais ela mesma, ela se sentia mais livre quando ela estava presa, o que é muito triste, porque fora da prisão, ela não tinha nenhum apoio, né? Vale lembrar que todas essas mulheres que a gente está falando são mulheres que foram presas em presídios masculinos. As que têm gênero retificado vão para presídio feminino, as que não têm, geralmente acabam indo para presídio masculino. E dentro do presídio, a Lola, ela tinha o gênero dela respeitado, ela tinha o nome dela respeitado, ela podia usar as maquiagens dela, ela podia usar, enfim, as coisas que para ela traziam um conforto maior com o gênero dela, que é feminino. Fora da prisão, não. Fora da prisão, ela teve que se deparar com vários problemas que impediam ela de ser ela mesma, né? E ela acabou indo trabalhar depois vendendo água no semáforo, né? Vendendo água no sinal de trânsito. E a outra trans que foi ali mostrada foi Suzy. Na reportagem não foi dito que levou Suzy a ser presa, até porque quem fez a reportagem, né, quem foi indo nos presídios foi o Drauzio Varela. E o Drauzio Varela, ele é médico e ele faz um trabalho nos presídios há muito tempo. Se não me engano, são 20 anos já que ele faz trabalho dentro de presídios. E ele não vai no presídio querer saber o que levou as pessoas a serem presas. Ele vai lá no presídio querer, enfim, fazer o trabalho dele, né? Um trabalho de saúde, um trabalho social. Se você fica sabendo o que levou as pessoas a serem presas, é possível até que isso interfira no seu trabalho e você não consiga ser um profissional muito bom
lá dentro. Porque, enfim, você saber que uma pessoa fez uma coisa que você considera muito pesada pode deixar você meio, enfim, receosa, né, de chegar nessa pessoa. Então a postura dele como médico é não saber o que levou as pessoas a serem encarceradas. Ele simplesmente vai lá, faz o trabalho dele e pronto. Então na reportagem não foi dito o que levou Suzy a ser encarcerada, só mostrou que lá dentro ela tinha um trabalho, mostrou também que ela enfrentou muitos perrengues quando ela chegou lá na prisão, né, que enfim, questão de ter que se prostituir por coisas mínimas. Ela também é uma pessoa soropositiva, né? Ela convive com HIV dentro do corpo dela. Não se sabe se ela pegou antes de entrar na prisão ou depois de entrar na prisão, mas ela tem HIV e isso também já trouxe um estigma maior para ela lá dentro, enfim. Mostrou que ela realmente teve uma vida bem complicada ao entrar lá. E o que comoveu muita gente foi o momento em que o Drauzio pergunta para Suzy há quanto tempo que ela não recebe uma visita. E ela fala 7, 8 anos. O Drauzio olha pra ela, ele fica bem comovido com aquilo e ele diz: é solidão, né, minha filha? E depois disso, o Drauzio dá um abraço nela. E aí, muitas pessoas que assistiram aquilo ficaram muito comovidas. Eu fiquei muito comovida. Eu assisti essa reportagem toda chorando. Fiquei realmente sentada no sofá chorando enquanto eu assistia, porque é uma situação muito complicada, muito triste. Enfim, eu fiquei penalizada e uma boa parte das pessoas que assistiram também ficaram penalizadas. E aí as pessoas ficaram muito doídas pela Suzy ficar há tanto tempo sem receber visitas e resolveram fazer um mutirão para poder entregar cartinhas para ela, né? A Suzy recebeu quase 300 cartas, né, de pessoas que se comoveram muito com a história dela. E, enfim, foi realmente uma situação muito comovente. Mas aí acontece que um perfil de Instagram, um perfil jurídico de Instagram, né, perfil de advogados, foi atrás do processo dela, né, ver o que levou a ela a ser presa, porque ela estava já há 7, 8 anos encarcerada, segundo ela. E nisso acabaram descobrindo o nome de registro dela e acabaram descobrindo que ela estava presa por ter cometido um crime hediondo. Descobriram assim que Suzy foi presa por ter entrado na casa dos vizinhos, ter estuprado um filho desses vizinhos, uma criança de 9 anos, depois ter matado a criança. Enfim, foi uma coisa horrenda, uma coisa que deixou todo mundo chocado. E a princípio, quando saíram as informações, muita gente ficou sem acreditar, né? Porque era realmente difícil de acreditar, porque, enfim, era um perfil de Instagram. Foi complicado. Mas aí, uma advogada que tinha se doído também pela Suzy, tinha ficado penalizada e decidiu se tornar uma advogada da Suzy, ela confirmou que sim, que a Suzy realmente tinha feito isso, que esse era o motivo da Suzy ter sido presa. Demorou um pouquinho até ela ter acesso, né, a todo o processo da Suzy, mas quando ela teve, ela confirmou. E muita gente se sentiu traída pela Rede Globo, porque a reportagem toda deu a entender que realmente a Suzy tinha sido presa por tráfico, por roubo, que estavam nesse gráfico que eu coloquei aqui pra vocês, né, que a reportagem colocou pra gente, porque só 7% era de homicídio. Mas aí o que aconteceu? Como muita gente se sentiu traída, né, pela reportagem, muita gente foi atacar o Drauzio Varela. O Drauzio ele já tá um pouco acostumado a receber ataques, né? Porque, enfim, direto as pessoas que são negacionistas das ciências criticam o Drauzio. Então, enfim, ele já tá um pouco acostumado com isso, mas ele recebeu muito ataque, foi muito ataque pesado que ele teve por ter dado um abraço naquela mulher. E teve muita gente também que criticou muito a Rede Globo. E principalmente teve muita gente que ficou com muito ódio por ter se sentido penalizada como uma pessoa que tinha cometido um crime de pedofilia e de assassinato de uma criança, né? Então muita gente começou a atacar muito também a Suzy, né? Muita gente começou a xingá-la e é aqui que entram os pontos que eu preciso fazer. Não, eu não vou aqui defender Suzy, porque eu sei que o crime que ela cometeu foi muito sério, foi um crime que me deixou chocada e me deixou com mal-estar quando eu li a respeito. Então eu não vou passar pano pra isso. Eu vi que teve gente aí de militância que passou um pano pra isso, eu não vou passar pano pra isso. O que ela fez foi muito grave. Então, dito isso, vamos lá. Primeiro de tudo, esse caso agora passou a ser muito usado por conservadores e por feministas radicais trans excludentes, né, que não aceitam mulheres trans no movimento feminista,
Enfim, esses dois grupos começaram a usar muito esse caso para dizer que nós, pessoas trans, somos pessoas doentes, somos um perigo para as crianças, que nós somos estupradores e tudo mais, e estupradores no masculino mesmo, porque começaram a usar muito o masculino para se referir a Suzy e para se referir a nós, né, que sempre usaram na verdade. Então esse caso acabou se transformando numa muleta desse povo. E isso não confere. Como foi mostrado no gráfico aqui, a maioria das pessoas trans que foi encarcerada foi por crimes leves, foi por roubo, foi por tráfico, foi por coisas que estão muito ligadas à transfobia, inclusive. Porque, né, quando você pega um grupo de pessoas e marginaliza esse grupo de pessoas, que é o que acontece com pessoas trans, muitas delas acabam ficando sem amparo da família, sem conseguir emprego, sem conseguir ter direito a uma dignidade mínima, porque muitas das pessoas não conseguiram nem concluir os seus estudos. Então essas pessoas marginalizadas acabam tendo que sobreviver de alguma forma e muitas recorrem mesmo a tráfico, a roubo e a prostituição, né? Lembrando que a prostituição não é crime, tá? Você lucrar com prostituição alheia é crime, você se prostituir não é crime. Mas enfim, essas acabam sendo as únicas formas que uma maior parte das pessoas trans acabam achando para sobreviver. Não é à toa que 90% das pessoas trans no nosso país estão se prostituindo. Esse é um dado muito sério e elas não estão se prostituindo porque querem, estão se prostituindo porque a sociedade empurra elas para isso. Então, usar esse caso como muleta para dizer que nós somos, enfim, pessoas perigosas, que nós somos estupradores, pedófilos e tudo mais, e no masculino, porque esse povo adora usar o masculino para se referir a gente, tá errado. Em todo grupo você vai ver pessoas que são ruins, você vai ver pessoas que cometem coisas hediondas. Existem muitos homens cisgênero que cometem crimes de estupro, de pedofilia e de homicídio. Assim como também existem muitas mulheres cisgênero que cometem crimes de estupro, de pedofilia e de homicídio. E se você for pegar, em qualquer grupo social vai ter isso também. Existem pessoas negras que cometem esses crimes, existem pessoas asiáticas que cometem esses crimes, existem pessoas gays, lésbicas ou bissexuais que cometem esses crimes, assim como também existem pessoas trans que cometem esses crimes. Isso não invalida de nenhuma forma esses grupos, porque não é o todo desses grupos que fazem isso. É uma pessoa ou outra. Existem sim pessoas trans que são ruins. Essas pessoas não são o todo da população trans, tá? Então usar esse caso como muleta, não. Outra coisa que tem acontecido muito é das pessoas passarem a usar pronomes masculinos para se referir a Suzy. Isso está totalmente errado. Não é porque ela cometeu um crime que ela deixou de ser uma mulher trans. Não, ela continua sendo uma mulher trans, tá? Continua. Ninguém passou a usar, sei lá, pronomes femininos quando o goleiro Bruno fez o que fez com Elisa Samúdio. Ninguém passou a usar pronomes masculinos quando Suzane von Richthofen fez o que fez com os pais dela. Então, se o gênero de pessoas cisgênero pode ser respeitado mesmo que elas cometam um crime gravíssimo, também o gênero de pessoas trans tem que ser respeitado, mesmo que elas tenham cometido um crime gravíssimo. Você começar a se referir a Suzy no masculino porque ela cometeu esse crime, só tá te tornando uma pessoa transfóbica. E isso também não tá certo. Um outro ponto também muito interessante que eu acabei vendo com isso, e eu não tinha me atentado para isso, até que uma amiga minha tenha comentado, é que muitas pessoas que antes estavam se referindo a Suzy como a trans Suzy passou a se referir a ela como o travesti e colocado o nome de registro dela, que eu não vou usar aqui de forma alguma. Então, isso é bem sintomático. Primeiro porque não existe diferença entre mulheres trans e travestis. Eu já falei isso em um vídeo que vai estar linkado para vocês no card aqui em cima. Então vão lá dar uma olhada se vocês não viram ainda, porque, enfim, não existe diferença prática entre a mulher trans e a travesti, mas muita gente começou a fazer essa diferenciação. E isso só mostra o quanto que realmente a identidade travesti é mal vista, o quanto que a identidade travesti é ligada ao que é ruim, enquanto a mulher trans é a higienizada, né? Eu mesma, Samantha, me declaro como uma mulher trans e também como uma travesti. Eu uso os dois termos para mim mesma. No vídeo que eu falo sobre isso, acho que eu ainda não estava usando muito mulher travesti. Hoje em dia eu me refiro a mim como mulher travesti mesmo, ou mulher trans, tanto
faz. E outra coisa, a gente usa pronomes femininos para se referir às travestis. Então não é o travesti, é a travesti. Vamos respeitar isso também. E assim, né, todo mundo ficou muito abalado pelo que aconteceu. Tanto pessoas trans quanto pessoas cisgênero ficaram em choque quando foi revelado o que ela fez. Mas a gente tem que se lembrar também de uma coisa, e isso não é passar pano pra ela. Mas a gente tem que se lembrar que a gente vive numa sociedade que tem um poder judiciário. Suzy já foi julgada como culpada, ela já tá cumprindo a pena dela. A gente não tem que fazer um linchamento também com ela, não. Ela já tá lá, já tá cumprindo a pena dela, ok, pronto. Deixa ela lá, ela tá cumprindo a pena. É bom que lá dentro ela realmente não seja hostilizada, que lá dentro ela não seja, enfim, violentada de nenhuma forma. Porque uma hora ela vai sair da prisão. Assim como toda pessoa que está presa aqui no Brasil, uma hora vai sair da prisão. Aqui no Brasil a gente não tem prisão perpétua. Então é bom que lá dentro ela tenha um mínimo de ressocialização, porque né, quando ela sair ela vai estar convivendo com a gente. Então é bom que ela esteja ressocializada. Eu não vou entrar aqui no mérito se para pessoas que cometeram crimes de pedofilia, se elas conseguem ser ressocializadas ou não. Porque eu não tenho como dizer isso. Isso é algo que eu ainda não estudei de fato na minha vida, tá? Eu já li algumas coisas a respeito, mas eu não estudei. Então eu não sei dizer pra vocês se uma pessoa que cometeu um crime de pedofilia, ela vai voltar a cometer depois que sair da prisão ou não. Eu, Samantha, não sei, não sou jurista, não tem como eu saber disso, tá? Não sei. Mas é fato que ela vai sair e é bom que lá dentro ela esteja conseguindo trabalhar e que ela tenha uma vida digna lá dentro, tá? Qualquer pessoa que está presa tem que ter uma vida digna lá dentro, independente desse crime ser um crime que afeta tanto o nosso senso de moral ou não. Então não vamos aqui ficar julgando ela, a gente aqui fora, ela já foi julgada, tá? A gente pode ter no nosso íntimo o que a gente pensa a respeito disso e eu realmente fico muito triste quando eu penso no crime que ela cometeu. Eu realmente fico muito triste, me dói. Mas eu não sou juíza. Eu não sou a pessoa que vai julgar ela. Ela já foi julgada. Ela já tá lá cumprindo a pena dela. E pronto, tá? A gente não tem que fazer uma caça às bruxas a quem já tá preso. Não. Agora, eu, Samantha, não tenho também como dizer que a Rede Globo errou, porque eu não sei se eles feriram algum senso de ética do jornalismo. Eu não sei. Eu acho que não, acho que eles não feriram nenhum senso de ética. Isso é achismo meu, tá? Mas eu acho que eles não feriram nenhum senso de ética. Só que eu acho que faltou um pouquinho de responsabilidade por parte da reportagem, né? Porque do jeito que a matéria foi construída, levou a gente a entender que a Suzy tinha cometido um crime leve, sendo que não tinha. E esse tipo de reportagem, quando acaba acontecendo algo como que aconteceu com a Suzy, acaba servindo para reforçar um estigma que a população trans já sofre, né? Acaba servindo para reforçar os preconceitos que a gente já sofre. Lembrando que a gente está morrendo cada vez mais. Então, eu acho que a reportagem sim deveria ter ido atrás dos antecedentes, deveria ter ido atrás do crime que a Suzy cometeu para saber. O Drauzio não, porque o Drauzio, realmente o trabalho dele é outro, ele não tem que saber de crime de ninguém, não. O trabalho que ele faz na cadeia não tem nada a ver com isso. Mas eu acho sim que a equipe de redação, enfim, que quem fez aquela matéria deveria ter procurado saber o que tinha levado Suzy a ser presa, para que não acontecesse isso que aconteceu, né? De uma semana para outra as pessoas estarem muito penalizadas e muito solidarizadas com as causas trans e na outra semana já tá odiando tudo, né? Porque, enfim, foi isso que aconteceu, infelizmente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse caso. Acho que não tem muito mais que eu possa acrescentar a respeito disso. E eu peço, né, para que vocês, enfim, comentem aí o que vocês quiserem comentar, mas tentem ser respeitosos nos comentários de vocês, por favor. Eu sei que esse caso é um caso que ele deixa a gente muito à flor da pele, né, com sentimentos muito aflorados, mas vamos manter o respeito, tá? Comenta aqui o que você quiser, mas mantenha um respeito.
curte também esse vídeo, dê dislike se você quiser dar dislike também, compartilha, enfim, né? Todas essas coisas que youtubers sempre pedem. E esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima. Espero que em um vídeo menos triste.